Então, pessoal, vamos seguir então a nossa aula de amplificadores operacionais. Na aula passada a gente estudou essa configuração aqui, a configuração inversora. Aqui a gente viu que amplifica o sinal com um sinal elétrico e na saída apresenta um sinal de polaridade inversa ou de sinal trocada. Tá? E agora a gente vai estudar a configuração não inversora, onde o sinal de entrada VI é aplicada na entrada mais, na entrada positiva, a entrada não inversora do amplificador operacional. Vamos dar uma olhada na diferença entre essas duas configurações. Tá? Como que a gente faz então? Primeiro, eu estou considerando aqui o amplificador como ideal. Tá? Então, quando a gente considera o amplificador ideal, o ganho do Ampop é infinito. Tá? O que significa que esse ponto aqui, a tensão V+, é igual a tensão V-. Então, se é ideal, V+ igual a V-. E também a corrente na entrada do amplificador operacional, tá? As correntes na entrada são iguais a zero. A gente pode simplificar dessa forma. Então, tensão diferencial igual a zero, V+ igual a V-. E a tensão na entrada mais é replicada na entrada menos. Então, se aqui está aterrado, então eu tenho na tensão V- o meu terra virtual. Tá? O que não é o caso, porque aqui eu estou aplicando o VI. Tá? Então deixa eu só apagar aqui. Esse era o caso na configuração inversora. Agora não. Agora o meu VI está aplicado na entrada mais. Tá? O que significa que aqui em V- eu vou ter o VI. Tá? Então V- igual a VI, que é o meu sinal de entrada. Tá? Então vamos calcular a corrente em R1, a corrente I1. A corrente I1, vou dar uma travada aqui, sumiu o meu cursor, voltou. Então, a corrente I1 é igual a tensão VI dividido por R1. A corrente que entra aqui no amplificador operacional é igual a zero. E a gente tem essa corrente aqui que passa em R2, que é I2, que vai ser a tensão aqui, eu chamei na saída de VO, menos VI dividido por R2. Então, I2 é VO menos VI dividido por R2. Como a gente viu aqui, se essa corrente é igual a zero, significa que a corrente em R1 é igual a R2. Então, eu vou igualar I1 igual a I2. Esse é o passo 5 aqui. Ó. Então, I1 igual a I2. Então, VI sobre R1 vai ser igual a VO menos VI sobre R2. Então, passando tudo que tem VI para um lado e tudo que tem VO para o outro lado, eu tenho VI sobre R1, tá? Mais VI sobre R2 vai ser igual a VO sobre R2. O meu interesse é calcular o ganho, AV, que é VO sobre VI. Então, quanto de ganho de tensão eu tenho na saída em relação à entrada. Tá? Então, se eu passar o R2 para o outro lado, passar o VI multiplicando para baixo, o que eu vou ter? Eu vou ter VO sobre VI igual a R2 sobre R1 mais 1. Ou 1 mais R2 sobre R1. Então, na configuração inversora, eu tinha menos R2 sobre R1. Tá?
era o meu ganho, a gente deduziu na aula passada. Nessa configuração, eu tenho uma amplificação que não muda a polaridade, não muda o sinal de entrada em relação à saída. Vocês podem fazer o teste no microcap, fazer o plot da entrada pela saída, igual eu fiz na aula. Tá? E também o ganho depende de R2 sobre R1. Outra característica importante é que o meu sinal de entrada VI ele está aplicado aqui, ó, na entrada não inversora. Ou seja, a corrente vai ser igual a zero, a corrente que vai ser consumida pela fonte de entrada, do sinal de entrada. Isso significa que quando eu for calcular a impedância de entrada, tá? A impedância de entrada, eu tenho uma fonte de tensão VI, né? A impedância de entrada é VI sobre a corrente II, ou seja, a tensão do sinal de entrada dividido pela corrente de entrada. Tá? Então, a impedância de entrada tá? Vou chamar aqui RI vai ser igual a VI sobre II. No amplificador inversor, a gente viu que era o próprio R1, porque tinha um terra aqui e essa corrente, o VI aplicado aqui na entrada no inversor, ela acabava sendo a própria corrente que passava pelo R1. Aqui não, aqui a corrente é zero, o que significa que a impedância de entrada é igual ao infinito ou tende ao infinito, né? Porque aqui, idealmente, ela é infinita, né? Na prática, a gente sabe que não é exatamente zero. Então, eu coloquei aqui que a impedância de entrada tende ao infinito. E é isso que a gente quer, tá? Quando vai fazer a amplificação do sinal, como eu disse para vocês, o interessante, né, é que o amplificador tenha a maior impedância de entrada possível para que a maior parcela do sinal seja aplicada na entrada. Aí isso quando a gente quer amplificar a tensão do sinal de entrada. Outra aplicação muito interessante do circuito não inversor, tá, é o buffer, ou seguidor de tensão. O que significa isso? Tá? É um caso particular, é o caso onde não tem aqueles resistores ali. Por quê? Porque eu tenho o meu VI aqui na entrada. Como o ganho é infinito, V mais igual a V menos. Então eu tenho VI também na saída. Ou seja, VO é igual a VI. Mas qual que é a diferença? Para que serve isso então, se o VO é igual a VI? Dessa forma a gente consegue isolar a fonte de sinal da carga. Tá? Ou seja, por exemplo, se eu tenho um sinal aqui elétrico, VG, com a sua resistência de saída RG. Tá? Qual que é a diferença de eu aplicar no buffer ou ligar direto na carga? Se eu ligar direto na carga, tá, eu posso ter perda de sinal. Se a carga for muito baixa, por exemplo, R-load. Se a minha R-load for muito pequena, eu vou ter um divisor de tensão e eu vou ter perda do meu sinal VG transferido para a carga. Nesse caso aqui, mesmo que eu tenha uma resistência aqui RG do sinal, tá? Vou chamar aqui de VG, tá? Como a impedância de entrada é infinita e a corrente aqui é igual a zero, a corrente é igual a zero, então eu não tenho queda de tensão em RG. Aqui eu vou ter 0 volts. Eu tenho na entrada aqui o próprio VG, que vai ser levado para a saída mais VG. Tá? Então eu consigo isolar o sinal da fonte da carga. Ele tem uma resistência de entrada infinita, que é o ideal, e tem uma resistência de saída igual a zero, que é a resistência de saída do próprio amplificador operacional. Ou seja, se comporta como uma fonte ideal. Então eu consigo isolar eletricamente a fonte de sinal da carga. Esse circuito é muito utilizado. Tá? Tu faz uma etapa de processamento, sei lá, quer fazer a subtração de dois sinais, tu quer fazer... tu monta um circuitinho ali para fazer um R2R para calcular, fazer um conversor AD, por exemplo. Na saída tu bota um buffer, tu quer fazer um controle de um motor, tu bota um bufferzinho, bota um amplificador operacional para
isolar a parte de controle da parte de acionamento, enfim. Tá? O amplificador operacional no modo buffer ele é bastante utilizado. Tá? Quando tu tem uma etapa de processamento, de controle do sinal, e tu quer isolar do acionamento da carga. Tá? Então muitas vezes tu tem um bufferzinho que vai ligar num transistor, porque a saída do amplificador operacional não consegue fornecer altas correntes. Mas daí a gente vai ver vocês vão ver, né? Eu vou mostrar para vocês ainda nessa primeira área o transistor. O transistor ele consegue amplificar também a corrente e a gente consegue acionar uma carga. Então, combinando um circuito buffer com o acionamento de um transistor, por exemplo. Tá? Então tem essa configuração que é bem simples, mas muito utilizada. Tá? Um seguidor de tensão que isola a fonte de sinal da carga. Agora a gente vai... Deixa eu só ver aqui uma coisa. Tá, agora a gente vai estudar um pouco o amplificador subtrator. Qual que é a ideia de fazer a subtração entre dois sinais? Pensa o seguinte, eu tenho um sinal, tá, que eu estou monitorando, sinal do sensor, e ele, sobreposto a ele, tem um ruído. Tá? E eu tenho um sinal complementar, que está na mesma planta de produção, mesmo sistema de medição, e ele também vai sofrer a atuação do mesmo ruído, seja por temperatura, por interferência eletromagnética, tá? Por outras questões de trepidação, por exemplo, enfim, pelas variações dos parâmetros dos componentes pela umidade. Tá? Todas essas questões podem gerar ruído, tá? O ruído branco, enfim, ruído térmico. Então, a componente de ruído, muitas vezes, ela é muito similar em dois sinais distintos. Então, quando eu vou fazer trabalhar com a instrumentação, ou seja, com a medição de sinais elétricos, tá? O que eu costumo fazer é aplicar dois sinais, V1 e V2, utilizar dois pares de sensores, por exemplo, e subtrair esses dois sinais, V2 e V1, então fazer V2 menos V1, e amplificar com um ganho. Amplificar a diferença dos dois sinais. Por quê? Eu vou pegar, por exemplo, esse ponto aqui, ó, tá? Vamos dizer que é menos 1 e aqui em cima é 1 volt. O que eu vou ter nesse ponto ali? Eu vou ter 1 menos menos 1, eu vou ter 2 volts, vezes o ganho A, VO. Tá? Se o ganho A for 10, por exemplo, VO vai ser igual a 20 volts. Tá? Se A igual a 10. E o que vai acontecer com o ruído? O ruído ele tem a mesma polaridade, então se ele aumenta aqui, ele aumenta aqui. Então eu acabo eliminando o ruído na saída. Tá? Então eu tenho uma componente que é controlável, que eu posso colocar, por exemplo, um sinal para medir força. Eu posso colocar um sensor para contrair e o outro para expandir. Então eu consigo gerar sinais elétricos de magnitudes opostas, né? De sinais opostos que obedeçam ao mesmo critério, a mesma função de transferência. Tá? Então eles podem se comportar da mesma maneira com sinais opostos. Só que o ruído, que é o que eu não quero amplificar, eu nunca tenho desejo de amplificar ruído, pelo contrário, a ideia da instrumentação do sinal é justamente eliminar o ruído, eu vou ter ele sempre na mesma polaridade. Então quando eu amplifico a diferença de dois sinais, eu consigo diminuir a relação do ruído em relação à informação, em relação ao sinal elétrico. Então eu aumento a relação sinal-ruído, o S-Noise Ratio. Então, que seria o sinal pelo ruído. Eu aumento essa relação, eu amplifico o sinal e atenuo o ruído. Tá? Amplifico o signal e atenuo o noise. Então, como é que eu posso fazer isso? Tá? Tem essa configuração aqui chamada amplificador subtrator. É a maneira mais simples de fazer a amplificação da diferença de dois sinais com um único amplificador operacional. Como é que é feita a análise? Tá? Eu tenho duas fontes aqui, VI2 e VI1. Eu posso utilizar as técnicas de
análise de circuitos, utilizar um divisor de tensão. Aqui a corrente é igual a zero, tá? Aqui a corrente é igual a zero também, V mais igual a V menos, e sair calculando, tá? Dá certo também. Mas o jeito mais fácil, quando se tem duas fontes, tá, na análise de amplificadores operacionais, é utilizar a análise por superposição. Ou seja, eu mato a fonte VI2, que foi o que aconteceu aqui, trazendo R3 para a Terra, uma fonte de tensão. Na superposição, a fonte de tensão pode ser simplificada por um curto-circuito, tá? E uma fonte de corrente por um circuito aberto. Então eu tenho uma fonte de tensão, eu mato ela colocando R3 para a Terra, faço a análise do efeito de VO1 para a entrada VI1, e depois eu mato a fonte V1, elimino a fonte V1, transformando também em um curto-circuito, e analiso o efeito de VI2 na saída. Tá? Então a saída VO vai ser VO1 mais VO2. Então eu calculo a saída para VI1, a saída para VI2 e depois somo as duas parcelas. Aí é a análise básica de circuitos, tá? Pelo método da superposição de fontes. Então tem aqui essa análise, tá? No primeiro caso, tá? Quando VI2 é zero, o que acontece? Essa corrente aqui é igual a zero. Tá? A gente viu no amplificador ideal. Ou seja, aqui a queda vai ser de 0 volts. Então eu tenho um terra virtual aqui. Tá? Porque essa tensão é igual a essa. Se eu tenho um terra virtual, essa aqui é a configuração inversora típica que a gente viu. Então, no VO1 eu vou ter a entrada VI1 multiplicada por menos R2 sobre R1. Tá? Essa é a configuração típica de um amplificador inversor. Nesse caso aqui, quando eu elimino a fonte VI1, fica um pouquinho mais trabalhoso de fazer a análise. A corrente aqui também é igual a zero, então eu tenho um divisor de tensão simples. Na entrada V+, tá? Na entrada V+, eu tenho VI2 vezes R4 dividido por R3 mais R4, que é justamente esse termo aqui, ó. E o que foi feito aqui para simplificar, tá? Eu poderia levar essa tensão aqui para cima, dividir por R1, essa tensão dividido por R1 dá a corrente, que vezes R2 vai dar a tensão sobre esse R2, eu somo ela com essa tensão aqui e eu tenho o VO. Mas o que eu posso fazer é já verificar que eu tenho essa tensão V+, que é igual a isso daqui, e utilizar a equação que foi deduzida anteriormente, que é a equação do amplificador não inversor. Eu sei a tensão na entrada, V+, tá? Que eu vi aqui que na saída ela é transferida com esse ganho, R2 sobre R1 mais 1. R2 sobre R1 mais 1. Então, se eu calcular tudo, fazer esse cálculo aqui da corrente, multiplicando por R2, somando com a tensão aqui, é a mesma coisa, tá? Então, eu vou pegar a tensão V+, que eu já conheço, e utilizar a equação do amplificador não inversor. Então, fica R4 sobre R3 mais R4 vezes 1 mais R2 sobre R1 VI2. Então, eu tenho o efeito de VI2 na saída, o efeito de VI1 na saída. Então, por superposição de fontes, eu posso calcular a saída, que é a soma dos dois efeitos. Então, fica essa parcela aqui, mais essa primeira parcela. Então, essa aqui seria a expressão de saída, tá? Sem colocar nenhuma condição, nenhum valor. Agora, se eu faço R4 sobre R3 igual a R2 sobre R1, tá? Matematicamente aqui, eu substituo então R2 sobre R1 por R4 sobre R3, tá? Eu consigo fazer essa multiplicação aqui e essa substituição. No Cedar tem também essa dedução. Eu consigo eliminar
Tá? Eu tenho aqui R3 mais R4, ó, e R3 mais R4 em cima e embaixo, eu consigo eliminar essas parcelas, eu fico com R4 sobre R3, VI2, menos R2 sobre R1, VI1, ou seja, se R4 sobre R3 é igual a R2 sobre R1, o meu VO ele vai ser R2 sobre R1 vezes VI2 menos VI1. Então eu consigo amplificar, né, na saída justamente o que eu gostaria ali, uma entrada, VI2 menos VI1, multiplicar pelo um ganho linear e levar para a saída, onde esse ganho é R2 sobre R1. O único problema dessa configuração é que eu quero amplificar a diferença, tá? Então, eu quero amplificar essa diferença aqui, vou chamar de VD, tá? Onde VD é VI2 menos VI1. Eu já vi ali que VO é igual a VD vezes R2 sobre R1. O único problema é que, como eu tenho essa característica do curto-circuito virtual, tá? Ou seja, essa tensão é igual a essa, tá? A corrente que passa aqui, a corrente diferencial, o sinal de entrada, ID, quando eu faço análise diferencial, tá? A minha resistência de entrada para a diferença das duas tensões vai ser VD sobre ID. Se eu substituir por uma fonte aqui. E o que vai acontecer? Tá? Como eu tenho essa malha aqui, VD sobre ID é R1 mais R3. Se eu fizer R1 igual a R3, a minha resistência de entrada para tensão diferencial é 2 vezes R1. Ou seja, eu novamente entro naquela questão. Quanto menor R1, maior o ganho, porém menor é a impedância de entrada. Quanto maior o R1, maior a impedância de entrada, porém menor o ganho que eu consigo dar no meu sinal. Tá? Então eu tenho esse compromisso, né, entre o ganho e a impedância de entrada do amplificador subtrator. Por isso, tá, foi desenvolvida essa nova topologia, que é o amplificador de instrumentação, que também vai fazer a amplificação da diferença dos dois sinais, porém, aqui a corrente é igual a zero, a corrente é igual a zero. Então, se eu fizer uma análise diferencial, tá, novamente o VD aqui sendo igual a VI2 menos VI1, tá, e a corrente ID, a corrente diferencial, é igual a zero. Tá? Então, a minha resistência de entrada da diferença dos dois sinais, que é VD sobre ID, vai ser igual a infinito, tá? Ou tender a infinito no caso real. Então, aqui eu resolvi o problema da baixa impedância de entrada, tá? Porque aqui eu tenho uma alta impedância de entrada, eu estou usando dois amplificadores na configuração não inversora, onde a tensão de sinal entra diretamente na porta não inversora. Isso faz com que a impedância de entrada seja bastante elevada. Só que eu tenho essa etapa então para melhorar a impedância de entrada com dois amplificadores não inversores. E depois eu tenho a etapa onde eu amplifico a diferença dos dois sinais. Tá? Aqui tem um pouco essa análise. Aqui está chamado aqui de 2R1, tá? Na verdade, é só uma nomenclatura, porque na equação final vai ficar R2 sobre R1. Se eu não chamasse de 2R1, chamasse, por exemplo, se eu tivesse utilizado essa nomenclatura aqui, 2R1 substituir por R1. Tá? É só uma forma de escrever essa resistência. Eu teria aqui R2 dividido por R1 sobre 2.
tá? Onde apareceria R1, eu teria R1 sobre 2. Então, só para simplificar a expressão de saída, a gente utiliza essa notação. Tá? E também para o ajuste de ganho, a gente vê ali que o ganho depende de R1. Normalmente o que se faz é colocar um potenciômetro aqui e fazer o ajuste, colocar uma resistência fixa e uma outra resistência onde vai variando, por exemplo, um potenciômetro 100K, tu pode fazer o ajuste do ganho. Na prática, normalmente é isso que se faz. Tá? Aqui tem a dedução de como foi obtida a expressão de saída. Eu vou tentar fazer aqui primeiro também, tá? Para vocês terem uma noção de como isso foi feito. Depois ali vai ficar registrado também. Então, qual que é a ideia? Aqui a corrente é igual a zero, tá? E V mais igual a V menos. Então, nesse ponto aqui, eu tenho V e 2. Opa. Deixa eu apagar aqui que ficou estranho. Eu tenho aqui V e 2 e eu tenho aqui V e 1. Só que o meu VD é justamente VI2 menos VI1. Tá? Então, VI2 menos VI1 é a tensão aqui que eu chamei de diferencial, a diferença do sinal de entrada. Então, eu tenho passando nesse resistor aqui a corrente VD dividido por 2R1. Tá? Que é isso que mostra aqui, ó. VD é igual a corrente nesse resistor é VD sobre 2R1. Tá? Vou utilizar a mesma notação, VID. VID 2 sobre R1. Se a corrente aqui é zero e a corrente aqui também é zero, significa que nesses resistores aqui, ó, eu tenho a mesma corrente passando, ó, porque eu tenho um nó. A soma das correntes que entram é igual às correntes que saem. Então essa corrente aqui também vai ser VID sobre 2R1, tá? Que é igual a essa corrente aqui, passa naquele resistor R2. Então nos resistores R2 eu tenho essa corrente passando. Tá? Então, vou chamar aqui de V2 e V1. O V2 vai ser VI2 mais a tensão no resistor R2, que é R2 vezes VID sobre 2R1. Certo? E aqui eu tenho V1. Eu tenho aqui menos e mais. Opa, mais e menos. Eu tenho no V1, eu tenho V1 vai ser a tensão VI1 menos R2 vezes VID sobre 2R1. Tá? Vamos só ver ali. Isso aí. Tá? Então, VID sobre 2 mais 1. Beleza. Agora, se eu fizer a diferença, a tensão de entrada aqui, VD. Então, VD, que é igual a V2 menos V1, o que eu vou ter? Vou ter VI2 menos V1. Então, VI2 menos V1, que é o VID. Tá? E eu tenho R2 sobre 2R1 menos R2 sobre 2R1 VID, tá? Que dá aquela outra parcela aqui de baixo, 2R2 sobre 2R1. 2R2 sobre 2R1 VID.
Então a tensão diferencial no meu amplificador subtrator, que é o mesmo que foi visto aqui, ó, eu tenho o amplificador subtrator, é o segundo estágio do amplificador de instrumentação. Tá? Então essa tensão diferencial VD, ela vai ser VID 1 mais R2 sobre R1. Então, eu tinha visto ali antes que no amplificador subtrator eu tenho a tensão diferencial na entrada, VI2 menos VI1, vezes R2 sobre R1. Tá? Então a minha tensão diferencial na entrada é justamente isso aqui, VID 1 mais R2 sobre R1. Tá? E na saída, então, eu vou ter a tensão diferencial na entrada vezes R4 sobre R3. Que foi isso que a gente encontrou aqui. Ó. Então, se eu fizer... Desculpa. O que eu chamei de V2... V2 menos V1. E amplificar. V2 menos V1 é essa parcela aqui que eu deduzi para vocês. E amplificar, eu tenho essa parcela multiplicada por R4 sobre R3. Então, nesse caso, eu melhorei a impedância de entrada. Tá? Melhorei a impedância de entrada. E também consigo fazer o ajuste de ganho, tá? Por essa parcela R4 sobre R3, R2 sobre R1. Então, agora eu posso até trabalhar com R3 sobre R4 mais elevado, para dar um ganho... desculpa, R4 sobre R3 dois valores elevados, nem precisa ter um alto ganho aqui. Posso trabalhar com R3 mais elevado, não prejudicando a impedância de entrada desse segundo estágio. E fazer o ajuste do ganho pelo R1. Então eu posso diminuir bastante o R1 para dar um alto ganho nesse primeiro estágio. E no segundo estágio eu posso trabalhar com resistências mais elevadas e não prejudicar a transferência do sinal da entrada para a saída. Tá? E ter um bom ganho. Um bom ganho, tá? Que é configurável por R1. Então eu ajusto o ganho por R1. Se eu quiser aumentar o ganho, eu diminuo o R1 em relação a R2. E eu vou manter uma boa impedância de entrada e um elevado ganho. Tá certo? A gente conversa então sobre esses conceitos também na aula 5. Um abraço a todos, até mais.